Vamos estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar avisados comigo, por favor. O livro de João, capítulo 8. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 36. Livro de João, capítulo 8, versículo 36. Amém? Amém. A palavra diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só irmãos. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o santo nome, Senhor. Nos derramamos, meu Pai, mais na tua presença, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa estar tendo misericórdia em nossas vidas. Ó Pai amado, que possa estar nos alcançando esta noite, meu Pai. Sabendo que o Senhor já falou, meu Pai, através dos louvores, meu Pai, das palavras que foram ditas neste altar. Mas agora nós te pedimos, meu Pai, que através da tua mensagem, através, meu Pai, daquilo que o Senhor preparou nesta noite, meu Pai, nós possamos estar saindo aqui não como nós chegamos, meu Pai, mas com algo da parte do Senhor. Ó Pai amado, não olha para nós, Senhor, quanto nós somos falhos. Não olha, Senhor, para nós o quanto nós somos pequenos, Senhor. Mas vê a necessidade que nós temos, meu Pai, de ser alcançados pelo Senhor, alcançados, meu Pai amado, pelo Teu poder. Que a Tua palavra, Senhor, possa estar sendo revelada a nós hoje, nesta noite, meu Pai. E que possamos, meu Pai amado, verdadeiramente alcançar o Teu favor. Deus, e já eu oro e te agradeço, meu Pai. Convém que o Senhor cresça e que o Senhor nos diminua. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor está sentando. Irmãos, o versículo que nós acabamos de ler aqui, ele é um versículo muito conhecido, né? Onde que fala que se, pois, o Filho vos libertar, ou seja, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele é quem nos liberta. Ele que nos faz tornarmos livres. Alguém pode dizer assim hoje assim: ah, mas eu preciso de liberdade, porque eu sinto que às vezes tem algo que ainda me prende. Eu sinto que eu preciso de algo a mais da parte do Senhor. Irmãos, Jesus é quem pode te ajudar. Se verdadeiramente você crê nisso, Jesus é quem pode vos ajudar. Muitas pessoas, irmãos, assim como eu estava meditando, o Espírito Santo falando no meu coração, se encontram também dessa forma. Mesmo estando aos pés de Jesus, por um motivo ou por outro, ainda se sente preso em algo. Quem sabe algo do passado, ou algo que aconteceu recentemente, mas a pessoa olha para si e ela olha para Jesus, ela lê esse versículo que nós acabamos de ler, mas ela não consegue se sentir livre. Ela não consegue verdadeiramente ter uma vida onde que ela olha para si e ela vê que essa liberdade que é falada aqui na palavra, que nós vamos entender, ela está sendo abundante na vida dela. Quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós vemos que Jesus, Ele veio para salvar. Aleluia. Jesus, igreja, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A palavra nos diz que não há outro nome dado debaixo do céu no qual nós possamos estar sendo salvos. Aleluia. Somente Jesus pode salvar o homem. Somente Jesus tem palavra, igreja, de vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, Deus nenhum pode salvar o homem, pode salvar a alma do homem. Porque todos os deuses, outros deuses que existem, são deuses com letra com Deus com D minúsculo. Porque existe somente um verdadeiro Deus. Aleluia. Então nós podemos entender que Jesus, Ele veio primeiramente para salvar o homem.
Jesus, Ele é o nosso Salvador. E você pode dizer assim, no seu coração, com toda a fé que você tem: Jesus é o meu Salvador. Aleluia, Senhor Jesus. Porque você já teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Jesus, irmãos, Ele também veio, sabe para quê? Para nos curar. Jesus, Ele é a cura. Jesus, irmãos, simplesmente não cura, não. Jesus, nós olharmos diretamente para Jesus, Ele é a cura. Glória a Deus. Jesus veio, irmãos, Ele disse assim, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, para ovelhas desgarradas da casa de Israel. Amém. Em outras palavras, eu vim para aqueles que ninguém dava crédito para eles, para que ninguém valorizava eles, ou aqueles que eram a escória do mundo, aqueles que eram, irmãos, o lixo do mundo. E quando nós olhamos para nós mesmos, talvez nós nos enquadrávamos nesse quadro aqui. Nós éramos alguém que o mundo não valorizava. Nós éramos alguém onde que era considerado como se não tivesse mais aqui neste mundo, nem iria fazer falta. Porém, um dia Jesus olhou para nós. E Jesus, o que Jesus fez? Ele nos curou. É claro que primeiro que nós falamos aqui é a salvação, mas Jesus também nos curou. E quando nós falamos que Jesus, Ele é a cura, Ele é a cura tanto da alma, tanto do corpo quanto da alma. Jesus é especialista, igreja, de curar aqueles que estão amargurados de espírito, aqueles que olham para si mesmo e dizem assim: eu não vale a pena nem a minha vida. Aí Jesus olha para a pessoa e fala assim: você mesmo não se valoriza, mas só que eu te valorizo. Amém, nosso Deus. E Jesus cura, irmãos. Ele pode curar tanto um câncer, como um coração quebrado, como alguém que olha para si e diz assim: para mim não tem mais jeito. Uma pessoa num quadro profundo de depressão. Ele é a cura. Jesus, Ele transforma, Ele vem e trabalha, irmão, nas feridas da carne e também nas emocionais. Glória a Deus. Que eu falei aqui, às vezes, uma enfermidade física, uma dor na perna, uma dor no coração físico, uma dor na cabeça. Mas Jesus também, Ele pode transformar aquele trauma de infância, aquela situação que ficou mal resolvida no passado, com um parente ou um amigo bem próximo, um irmão de sangue. Jesus, irmãos, Ele pode realmente tratar todas essas dores. Glória a Deus. Porque Ele, igreja, Ele é a cura. E Ele é a porta no qual nós possamos passar. E a palavra nos fala assim: alcançar pastagem. Quando nós encontramos com Jesus e somos curados, sabe o que Jesus vai nos ensinar? A perdoar. Glória. Porque Ele nos perdoou primeiro. É verdade. E se Ele nos perdoou primeiro, então Ele vai nos ensinar que nós temos que perdoar os outros. Glória a Deus. É verdade. Jesus vai nos ensinar também, sabe o que, irmãos? Através dessa cura, Ele vai nos ensinar como viver o verdadeiro Evangelho, Glória a Deus. que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, você deve amar o seu próximo como a ti mesmo. É tudo dentro da cura, irmãos. Porque essa cura que o Senhor nos dá é aqui nesta terra. Que lá no céu não vai chegar ninguém enfermo. Lá no céu não vai chegar ninguém doente. Amém. Jesus, Ele nos salva sim. Ele já nos salvou. Quando que Jesus nos salvou? Quando Ele foi na cruz do Calvário. É verdade. Quando Ele foi na cruz do Calvário e pagou o preço por nós, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Glória a Deus. e Ele cumpriu a missão que o Pai deu para Ele, e o Pai deu toda a autoridade para Ele, tanto na terra como no céu, e deu autoridade sobre a morte, sobre tudo. Ali Ele nos salvou, porque Ele venceu a morte. Amém, nosso Deus. Ele tomou a chave da mão do diabo, do inferno. Aleluia, Jesus. Ele nos salvou ali, igreja. E a salvação é para todos aqueles que olham para Cristo.
Olha para aquela cruz vazia e aquele túmulo vazio, aquela cruz vazia e o túmulo vazio. E vem Jesus verdadeiramente salvação. Então ali nós já alcançamos a nossa salvação. Agora a cura Jesus nos dá durante a caminhada. Quando nós encontramos com Ele e damos passo com Ele, Jesus vai nos curando. Jesus nos cura de tudo aquilo que nós precisamos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tem pessoas que estão travadas até hoje no passado porque ele não conseguiu receber essa cura, porque às vezes não conseguiu liberar o perdão, porque às vezes ainda não conseguiu viver verdadeiramente o Evangelho, que é um Evangelho, irmãos, até o Evangelho de renúncia, de falar assim: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então vai se passar por algo que nós chamamos de nova criatura. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e assim como a palavra nos fala, tudo se fez novo. Então eu sou novo. Se eu sou novo, eu tenho um coração novo. Amém. Se eu sou novo, a minha mente é uma mentalidade nova. Se eu sou novo, irmãos, aquilo do jeito que os meus olhos viam as coisas, agora os meus olhos vão ver diferente. Eu vou falar diferente. Eu vou pensar diferente. Até caminhar diferente, Deus. O que é mudado aqui interiormente, sabe o que vai acontecer? Vai refletir exteriormente. Alguém vai dizer assim: mas era ele desse jeito? Olha só como é que ele está agora. O que aconteceu? Ah, eu já sei. Alguém pode dizer assim: fiquei sabendo que agora ele é crente. Na verdade, é porque entregou a vida para Cristo de verdade. Aleluia. Porque aí veio junto a mudança. Mas essa noite aqui, irmãos, a gente sabendo, mesmo sabendo a importância que nós falamos aqui sobre Jesus, a salvação que Jesus nos dá, a cura que Jesus nos dá, hoje o Espírito Santo nos traz aqui hoje nesta noite para nós meditarmos um pouco mais sobre a libertação. Porque muitas vezes, irmãos, muitos crentes, muitos servos do Senhor até tomam posse de muita coisa, mas ainda estão cativos. Às vezes até vivem o Evangelho. Eu estava meditando isso hoje, o Espírito Santo me mostrando. Porém ainda estão cativos. E por que isso acontece, irmãos? Porque não consegue meditar na palavra do Senhor e tomar posse de tudo aquilo que Jesus já tem dado para nós. Tudo aquilo que Jesus já preparou para nós, igreja. Quando a palavra fala assim: se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. O versículo poderia dizer: se pois o Filho nos libertar, sereis livres. A palavra aqui foca ainda verdadeiramente, ou seja, não tem engano nessa palavra. Verdadeiramente vós sereis livres. E Jesus veio também, igreja, para nos libertar. E Ele está aqui para nos libertar. Eu não sei qual a situação que você está passando, ou às vezes as lutas que você está passando, as dificuldades que tem que enfrentar dia após dia. Mas Jesus quer te libertar até mesmo dos seus pensamentos negativos. Jesus quer te libertar dos seus, às vezes, dos seus pensamentos que diz que você não vai conseguir. Jesus quer libertar de você mesmo. Essa aqui é a verdade. Quando nós lemos aqui o versículo 33 ao 36, vai dizer assim, ó, João 8, 33 ao 36. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes, sereis livres. Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não ficará sempre na casa, o filho sim, fica sempre.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória a Deus. Ô, igreja, tem uma diferença muito grande de estar na casa e de estar na casa com Jesus. Oh, glória. Tem muita gente que está na casa, está na igreja, mas não está com Jesus. A palavra nos diz que se nós estivermos com Cristo, verdadeiramente, irmãos, nós somos livres. Quando as pessoas têm vivido um evangelho de fachada, o evangelho de colocar uma Bíblia no braço e vir para a igreja, de colocar às vezes um documento que alguém pergunta, fazendo uma pesquisa, quem sabe uma pesquisa aí do IBGE, aí eu sou evangélico. Aquele xizinho ali não vai mudar a sua vida. Ou você colocar numa ficha que você é de Cristo, não vai mudar a sua vida. O que muda a nossa vida, irmãos, a vida de cada um, é entregar a vida de verdade para Cristo. Porque aí, irmãos, verdadeiramente Jesus, Ele vai nos libertar. Verdadeiramente. O texto aqui deixa muito claro que a primeira coisa que Jesus nos liberta é do jugo do pecado. A primeira coisa, igreja. Sabe por quê? O pecado é aquilo que faz separação entre Deus e o homem. Aquele que peca, irmãos, ele não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Se o homem peca e não tem comunhão com Deus, é Deus que está condenando o homem? Não. O próprio homem está condenando a si. Porque ele não quer ter comunhão com o Pai. Então, irmãos, Deus não condena ninguém. O homem, ele condena a si mesmo, quando ele escolhe um caminho que lhe leva à perdição. Então, irmãos, a primeira coisa que Jesus ele faz por nós é nos livrar do jugo do pecado. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, assim como está escrito lá no livro de Romanos, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós, irmãos, já passamos, glória a Deus, da morte para a vida. A morte aí, neste mundo, nós passamos da morte que nós estávamos neste mundo para a vida em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que o Senhor nos liberta, que Jesus nos liberta, é do jugo do pecado. Isso vai levar para algo muito, muito forte, irmãos. Porque a condenação que a gente fala aqui é a condenação eterna. Se a pessoa ela não está com Cristo Jesus, o que acontece? Ela terá uma condenação eterna. Alguém pode até não acreditar e dizer assim: ah, mas eu não acredito que tem vida, que tem o que acontece após a morte. Eu não acredito que pode ter vida eterna, condenação eterna. A pessoa pode até não acreditar, igreja, mas acreditando ou não, ela vai passar pela condenação eterna. Aí depois ela vai atestar da pior forma possível. Talvez ela vai dizer assim: por que eu não acreditei quando me falaram de Jesus? Por que eu não entreguei a minha vida quando eu poderia entregar a minha vida para Cristo? Quantos irmãos vão escutar e vão dizer assim, ó: quantas vezes eu fui alertado que eu deveria me derramar diante dos pés de Jesus e eu não o fiz? Já parou pensar isso? Já parou a pensar isso, gente? Por isso que a nossa missão aqui é pregar o Evangelho. Glória a Deus. Anunciar o amor de Cristo, mesmo que não ouçam a nossa palavra, mesmo que não se convertam, mas esse povo, ele foi alertado. Esse povo, eles receberam a palavra que foi enviada por parte de Jesus. E tomara, irmãos, que muitos creiam, que muitos entregam sua vida para Cristo, assim como um dia cada um de nós entregou. Aleluia. E certo é que aquele que entregar sua vida para Cristo, assim como falamos fala aqui, verdadeiramente ele vai ser livre. Mas sabe o que Jesus livra também, irmãos?
Ele nos livra da nossa natureza. E aqui é algo que, quando a gente fala, muita gente fala assim, não, eu sou a melhor pessoa do mundo para lidar. Será? Ah, não, eu sou muito bom de conversar. Eu sou muito bom assim como se diz, né? De estar próximo. Aí que entra algo, irmãos, que Jesus trabalha conosco, como psicólogo nenhum poderia trabalhar, como profissional nenhum da saúde poderia trabalhar. Jesus, ele muda, irmãos, não somente a nossa postura, né, corporal, mas ele muda o nosso comportamento também emocional, nosso comportamento efetivo, irmãos. É aquela pessoa que seria a primeira a pegar uma pedra para jogar, ela torna uma pessoa que é a primeira que está disposta a abraçar. Só Jesus pode fazer isso, igreja. Só Jesus. Mas quem é que fez isso? Jesus, porque ele libertou nós de nós mesmos. Jesus, ele venceu a nossa natureza, a natureza humana, a natureza, aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que nos levava para quê? Eu sou sendo eu mesmo. A partir de agora eu não sou eu mesmo. Agora eu sou aquilo que Jesus quer que eu seja. Amém. Se eu era o primeiro a apontar, agora eu sou o primeiro a abraçar. Aleluia. Se eu era o primeiro que gostaria que visse realmente as coisas indo, assim, o lugar entrar em discórdia total, eu vou ser o primeiro a apaziguar. Olha só, irmãos. E nós temos uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, de João. Lembra a passagem de João falando assim? Ele falando para Jesus, esse povo aí não aceitou o teu nome, não. O Senhor quer que nós oremos e pedimos que caia fogo do céu e que queime a cidade toda. Aí daqui a pouco o que João está fazendo? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos no céu um advogado. Glória a Deus. A saber, Jesus, o justo. Aleluia, glória a Deus. Aquela pessoa que era a pessoa, irmãos, que tinha uma natureza difícil, alguém arrogante, alguém pronto realmente para a briga, Jesus transforma. Eu sou prova também real disso aí. Jesus não mudou. Jesus me mudou por completo. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, também, até dando dentro do meu testemunho, não é porque a gente nasce dentro da igreja, no berço evangélico, que a gente não precisa ser mudado, não, viu? A gente nasce dentro do berço evangélico, a gente nasce dentro da igreja, mas a gente precisa ser mudado, trabalhar todos os dias. Porque essa é a nossa natureza. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que o maior inimigo do homem, sabe quem é? Sabe quem é o melhor inimigo do homem? É ele mesmo. É ele mesmo. Alguém pode dizer assim, ah não, o meu maior inimigo é Satanás. Não é não? Ah, o meu maior inimigo é o mundo. Não é não? Esses são inimigos que a gente tem que realmente saber lidar com esses inimigos. Porém, o maior inimigo do homem é ele mesmo. Ou seja, quando nós olhamos para nós e falamos para nós, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Quem é que te impede de fazer as coisas? Você mesmo. Mas você que fica lá prostrado lá na cama lá, as horas vai passando, e você fala assim, ah não, hoje não vou conseguir fazer isso não. E não faz. Ou às vezes você mesmo que causa uma contenda por causa das palavras que você falou. Às vezes você mesmo se afasta de Deus, quando você deveria se aproximar de Deus. E o dano está vindo para quem? É para a pessoa que está próxima de você? Não, o dano está vindo para você, porque você está fazendo. E a consequência da sua atitude está vindo para você mesmo. E aí você pode até colocar a culpa em alguém.
Pode até falar assim, mas o inimigo me tentou, o inimigo fez isso, o inimigo fez aquilo. Ou alguém pode falar assim, mas a situação do mundo, as coisas deste mundo é isso. Só que a consequência está vindo para a própria pessoa que está praticando. Por isso, irmão, nós vimos que nós temos que realmente lutar contra a nossa natureza e vencer a nossa natureza. Aleluia, meu Jesus. Mas para vencer a nossa natureza, que nós estamos falando aqui, somente Jesus. Somente Jesus, Ele pode nos libertar da nossa natureza. Glória a Deus. O homem por si só não pode. O homem, ele pode tentar o que for, mas ele não consegue. E tem uma outra coisa também que o Senhor, Ele nos liberta, igreja. Sabe o que é? Da opressão do mundo. Isso aqui é muito sério. Glória a Deus. Irmãos, é tão sério que eu arrisco dizer que de 10 pessoas dentro da igreja, 9 passam por isso aqui. Porque o mundo, ele tem oprimido os escolhidos. O mundo tem oprimido até aqueles que são de Cristo. Mas não é porque, irmãos, Jesus já não fez a obra dele, não. É porque nós não demos lugar para que Jesus completasse a obra que Ele tem para nossas vidas. Então, é responsabilidade nossa, como aposta que Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Jesus, Ele veio para nos dizer quem realmente nós somos e quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Você não é aquilo que seu patrão falou que você é. Aleluia. Então, porque muitas vezes as pessoas se oprimem por isso. Você não é aquilo que o seu vizinho falou que você é. Ou às vezes as palavras que seu pai e sua mãe foram lançando sobre a sua vida, ou alguém te amaldiçoou e você tomou essas palavras para si e você diz, eu sou desse jeito, dessa forma. Não. Por que você se oprime com essas palavras? Você é aquilo que Jesus diz que você é. E o que Jesus diz que você é? Glória ao nosso Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho e filha de Deus. Então, para que ficar se oprimindo com as coisas que acontecem aqui neste mundo? Porque se oprimir com as coisas que às vezes têm se levantado contra a sua vida. E aqui, irmãos, existem pessoas. Que eu falei que quando eu estava meditando sobre essa mensagem, o Espírito Santo estava me mostrando essas coisas aqui. Eu via multidões, e multidões verdadeiramente que servem a Cristo, porém se oprimindo por causa dessas coisas. Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na sua igreja, só que nós temos que dar lugar para Ele. Nós temos que ser para Ele completo, irmãos. Não deixa que muitas vezes algo que se levantou contra a sua vida, ou algo que aconteceu, tire a sua paz. Às vezes as lutas que têm se levantado, aí você às vezes até chora. Passar por essas lutas, por essas dificuldades, irmãos, pode ter certeza, todos nós vamos passar por essas lutas, por essas dificuldades, todos nós. Porém, essas dificuldades, essas lutas, não é para nos oprimir. Aleluia! É porque quando essas coisas acontecerem, sabe para que nós fazemos? É para louvar o Senhor com mais intensidade. Glória a Deus. Se agora que eu vou louvar o Senhor mesmo. Quando algo desses acontecer, agora que eu vou meditar na palavra, e aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou trazer para a igreja com mais intensidade, com mais profundidade. Glória a Deus. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. É quebrantar diante do Senhor. Não se oprima por aquilo que tem falado, as palavras que o inimigo tem lançado sobre a sua mente. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que o inimigo diz que você é. Você é aquilo que Cristo diz que você é. Amém. Glória a Deus. É verdade. Se nós, irmãos, cremos nisso, verdadeiramente nós vamos ser livres. Quem sabe você está preso em si mesmo. É, Deus.
Nós temos que orar, igreja, orar muito pela igreja do Senhor Jesus. Ora muito pela igreja, ora muito pelos pastores, ora muito, irmãos, pela liderança das igrejas. Irmãos. Amém, Deus. Eu falo aqui, não é uma placa de igreja, eu falo para a igreja do Senhor Jesus. Porque o inimigo, ele tem tornado muitos servos de Deus cativos nesta área. Pessoas que às vezes até pensam assim, eu quero fazer a obra do Senhor. E aí o que acontece? O inimigo diz para ela assim: você não tem capacidade. Aí o inimigo vai dizer assim, tem tantos outros melhores do que você. Quem é você? Sendo que Jesus já falou para você, já falou para a igreja dele: todos vós sois meus filhos. Todos nós temos valor para Jesus. Então não fique cativo, preso nessas palavras. Nós possamos estar nos libertando, chegando aquilo que o Senhor tem para nós. Mas que isso, igreja? Jesus nos deu algo tão maravilhoso que todo mundo que está aqui, o homem mais rico da face da terra, não pode ter. Se ele estiver aqui somente com as coisas dessa terra. Ele deu para nós, todos nós aqui, sem exceção, nós somos participantes da promessa. E que promessa é essa? É de uma casa melhor? É ter o carro do ano? Não. A promessa, irmãos, é a promessa de salvação. A palavra diz assim, essa semana eu meditei muito sobre esses versículos. E o Espírito Santo me levou a esses versículos dentro dessa mensagem. Que Jesus quer nos libertar. Mas para que nós possamos estar nos libertando também, nós precisamos dar o nosso passo. A palavra diz lá em João, irmãos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Ele fala assim, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também. Esses versículos, irmãos, quando a gente medita nesses versículos, a gente medita quando a gente dispara. Eu consigo imaginar aquele dia, Jesus como particular para os seus discípulos. Jesus começou, sem todos os discípulos ali, Jesus falando para os seus discípulos, Jesus estava trazendo eles algo que era natural, terreno, onde eles estavam vivendo, pensando somente nas coisas que deste mundo. Ele trouxe algo espiritual, algo que iria ainda acontecer. Aí Jesus olha para eles, quem sabe cada um vivendo ainda com os pensamentos aqui deste mundo. Não sabiam eles que muitos deles iam morrer por amor a Jesus. Jesus olha para cada um assim, e Jesus vai falar: não turbe o vosso coração. Ou seja, não vos entristeça. Não olha para a situação que está acontecendo agora, neste momento. E Jesus tem falado isso, irmãos, para nós, para todos sempre. Todos quantos são servos do Senhor, Jesus tem falado isso todos os dias. Não turbe o vosso coração. Não desanime o seu coração, não entristeça. Não deixe que essas coisas entrem no seu coração. Você está vivendo somente aqui nessa terra. Você está vivendo somente as coisas que você está vendo. Eu quero te mostrar algo muito mais profundo. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, nosso Pai. Credes também em mim. Jesus olha para si e fala assim, olha só a obra que eu estou fazendo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Já está preparado, igreja. Se não fosse, não vos teria dito, eu vou vos preparar lugar. E se eu for, eu voltarei para vós mesmos. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus, irmãos. Jesus já fez morada, preparou morada, para que aonde Ele está, nós possamos estar também. Glória. Às vezes nós vivemos aqui no mundo aqui, tanta circunstância, tanta coisa acontecendo, e Jesus já preparou nossa morada. Ele está só esperando a hora certa que só Ele e o Pai sabem para vir nos buscar. E eu estou preocupado com o que vai acontecer segunda-feira. Eu estou preocupado com o que vai acontecer mês que vem. Eu estou pensando como é que vai ser no final do ano.
Ah, 26 eu vou formar. 27 vai acontecer tal coisa. 2030. A gente não sabe se a gente vai ter mais um dia. É isso aí. Mas a gente já sabe que nossa morada está preparada, gente. Glória. Um dos seus discípulos disse assim, e disse Jesus: vós já sabeis para onde eu vou. Também perguntou para Jesus, irmãos: Senhor, se nós não sabemos para onde vai, se nós não sabemos o caminho, como não saber para onde o Senhor vai? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Deus. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. Se o Filho vos libertar, igreja, verdadeiramente vós sereis livres. E quem é Jesus? Caminho, a verdade e a vida. Se nós entregarmos nossa vida para Jesus, não com reservas, ou pensando como é que vai ser amanhã, tendo certeza, plena certeza que Ele está fazendo a obra de nossas vidas, verdadeiramente nós somos livres. Deixa Jesus te libertar. Aleluia. Igual eu falei aqui, irmãos, o Espírito Santo me incomodou para me falar isso aqui. Nós cremos que Jesus é nosso Salvador. Glória a Deus, Jesus é nosso Salvador. Eu já levantei minha mão, já entreguei minha vida para Jesus. Eu creio que Jesus, Ele é a cura. Porque Jesus já me curou. A minha enfermidade. Jesus curou o meu emocional. Jesus curou, irmãos, até a minha natureza pecaminosa. Eu já não ando mais como eu andava antigamente. Agora eu ando na maravilhosa luz de Jesus. Mas muitos ainda têm falhado no que se diz respeito a ser liberto. Não do pecado, e muitas vezes não da sua natureza. Mas isso aqui que eu tenho falado, da opressão deste mundo. Jesus quer libertar todos nós da opressão do mundo. Amém. Glória a Deus. Uma arma que o inimigo tem usado hoje para atacar os crentes é a opressão. É isso aí. Os irmãos sabem muito bem aonde chega a opressão. A opressão chega na depressão. E a depressão chega até, às vezes, a pessoa tirar a sua própria vida. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que Jesus disse que você é. E você é filho de Deus. Aleluia. Não precisamos nos oprimir com as coisas do mundo. Sabe por quê? Nós vivemos pela fé. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 7. Vai dizer assim, ó. Glória a Deus. Desculpa, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 7 vai dizer assim, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Jesus vos libertou. Então vós verdadeiramente és livres. Amém? Vamos estar colocando de pé, vamos estar orando, encerrando. Glória a Deus. Deus deu uma bênção especial para cada um.